E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 9, que fala sobre biomas do mundo. Bioma é a interação entre o clima, os solos e as formações vegetais que influenciam a vida animal e vegetal. Um bioma é denominado de acordo com o padrão de vegetação dominante. Quando falamos em biomas, temos alguns conceitos essenciais. Biota é o conjunto de todos os seres vivos de um determinado local. Biosfera, conjunto de todas as biotas do planeta. Ecossistema, unidade que inclui a totalidade dos organismos de uma área interagindo com o ambiente físico de forma que uma corrente de energia conduza a uma estrutura trófica, a uma diversidade biótica e aos ciclos de materiais entre as partes vivas e não vivas, pertencentes àquele sistema. E os domínios morfoclimáticos, que são a interação entre a geomorfologia, o clima e a vegetação, que compondo uma unidade paisagística definida. Vamos agora ver algumas formações vegetais. Temos as formações perenes. A permanente oferta de água e a pequena variação de temperatura tende a criar formações vegetais perenes, caracterizando a manutenção da folhagem durante todo o ano. Temos formações higrófilas, que são as adaptadas ao volume de água de um ambiente, apresentando-se latifoliadas, que são folhas largas, com a maior área de contato com os raios solares, o que facilita a evapotranspiração. E as formações xerófilas, adaptadas à carência de água, apresentam espinhos e raízes profundas, reduzindo a transpiração. Formações aciculofoliadas, constituídas por folhas em forma de agulha, como os pinheiros. Formações esclerófilas, com folhas pequenas e suculentas, dificultando a evapotranspiração. Formações caudocifólias. A variação entre uma estação seca e outra úmida condiciona uma vegetação caudocifólia, cuja folhagem cai com a carência de umidade, ou seja, na estação seca. Temos também a formação de espécies em 3 estratos relativos à altura: os herbáceos, que são as gramíneas, os arbustivos, que são os arbustos, o arbóreo, que são as árvores. Biomas de alta latitude. Temos a tundra, que é a vegetação rasteira das áreas polares, ou seja, das regiões de clima frio polar. Ela surge no curto verão, pois nessa época a temperatura é um pouco menos fria, permitindo o deslocamento do solo e o desenvolvimento da vegetação, composta por musgos, líquens, capins e outras plantas herbáceas. Temos a floresta boreal, também conhecida como a taiga, é característica do hemisfério norte. É uma vegetação de clima frio, menos rigoroso que o frio polar. Nas áreas de taiga é possível encontrar um verão mais prolongado e um maior degelo da neve e das geleiras. Esse tipo de vegetação é composto por árvores em forma de cone, como o pinheiro, o que caracteriza uma floresta. Biomas de média latitude. Temos as pradarias e estepes. As pradarias, também chamadas de campos, constituem um exemplo de vegetação herbácea marcada pelas presenças das gramíneas. São típicas do clima temperado e subtropical. Os solos são normalmente férteis, ricos em matéria orgânica, com espécies de vida curta. As estepes também são formações herbáceas, como as pradarias, mas se diferenciam pelo clima em que se encontram, geralmente mais seco, e pela altura das gramíneas. Elas aparecem principalmente em zonas de transição entre a savana e o deserto. Essas formações são aproveitadas para o desenvolvimento agropecuário. Os desertos apresentam vegetações tipicamente xerófilas, em solos predominantemente arenosos. As chuvas são extremamente escassas, com pluviosidade abaixo de 250 milímetros por ano. Neles podem ocorrer gramíneas ou até arbustos espinhentos e retorcidos. Florestas temperadas. Típicas dos climas temperados, estão entre as mais devastadas do planeta. As matas têm como características a perda de suas folhas durante o outono e o inverno e por isso são chamadas de decíduas ou caducifólias. Vegetação mediterrânea, chaparral. Essa vegetação é característica de climas mediterrâneos
com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. Apresenta 3 estratos de vegetação: herbáceo, arbustivo e arbóreo. Biomas de baixa latitude. Temos as florestas equatoriais e tropicais. Ocorrem com grande influência da temperatura e umidade elevada, em razão das baixas latitudes, resultando em formações higrófilas, latifoliadas, raízes superficiais com vários estratos vegetacionais e bastante heterogêneas. A maior parte desses biomas hoje é encontrado no Brasil. Savanas. Ocorrem em áreas de grande pluviosidade, concentrada em poucos meses do ano, especialmente no verão. Tal característica resulta em formações caducifólias, perdendo as folhas na estação seca ou com 3 estratos de vegetação: herbáceo, arbustivo e arbóreo. O nosso capítulo 10 fala sobre os biomas do Brasil. O Brasil apresenta uma grande variedade de biomas devido à sua extensão territorial, sobretudo pelos tipos de cobertura vegetal, com enorme diversidade de fauna e flora. Floresta amazônica. Conhecido também como floresta equatorial, esse bioma é atualmente o mais preservado do planeta. O bioma amazônico é marcado por paisagens diversas, características das florestas, porém, em algumas áreas existem a predominância de espécies arbóreas específicas. O cenário climático equatorial, com temperaturas e pluviosidade elevadas durante todo o ano, e o predomínio de terras baixas garante o ecossistema elevada biodiversidade. A vegetação é marcada por folhas largas, latifoliadas, raízes superficiais, 4 estratos de vegetação, em média, vegetação sempre verde, densa e um fantástico número de nichos ecológicos como as matas de terra firme, igapó e várzea. Seus solos são em geral profundos, em razão do elevado intemperismo químico a que estão submetidos. Nele, a lixiviação é intensa. A planície amazônica estende-se pelas áreas várzeas, áreas inundáveis, da gigante bacia amazônica e possui solos frequentemente férteis. Mata Atlântica. Esse bioma apresenta as mesmas características da Amazônia, com vegetação latifoliada, perennifólia, multiestrata, com raízes superficiais e densas. Está, entretanto, em diversas latitudes do Equador até as médias latitudes e em altitudes muito diferentes, que são associadas às elevadas precipitações anuais e garantem expressiva biodiversidade, com um número impressionante de espécies endêmicas. Mangues constituem-se de ecossistemas que aparecem no litoral de clima quente e úmido, sendo o Brasil o país que possui maior extensão de manguezais do planeta. São um biossistema de transição entre o ambiente marinho e o terrestre, possuindo condições geomorfológicas específicas para sua formação. Os manguezais eles surgem próximo ou no próprio deságuo das bacias hidrográficas, onde há grande deposição de sedimentos finos e orgânicos e inorgânicos, em razão da baixa energia de águas fluviais, mais precisamente no entorno das baías ou nas margens dos rios. Mata de araucária. É considerada por muitos uma variação da Mata Atlântica, no qual predominam espécies de pinheiros, uma floresta aberta, florestas aciculifoliadas, florestas em forma de agulhas, e localizado no Planalto Meridional ou nos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e nas serras catarinenses e gaúchas. Cobria originalmente a maior parte da região sul, estando presente no clima mais frio do Brasil subtropical por conta da altitude e latitude, e é a floresta menos heterogênea do país. Cerrado é uma classificação vegetal de clima tropical típico com 2 estações pluviométricas bem marcadas, que são verão úmido e inverno com longa estiagem. Está basicamente em planaltos de altitude que variam bastante e possuem solos de baixa fertilidade, devido à presença elevada de sais de ferro e alumínio. A paisagem do Cerrado é diversificada por excelência, possuindo áreas onde predominam espécies arbóreas, arbustivas e gramíneas.
As raízes das espécies arbóreas e arbustivas são, na maioria, profundas, para acessar os lençóis freáticos. A folhagem é caducifólia ou semicaducifólia, e os troncos possuem muitos arbustos tortuosos. Caatinga constitui-se no bioma mais adaptado às condições de baixa pluviosidade, com o clima semiárido, apresentando acentuado hídrico em vários pontos. A vegetação arbustiva é dominante, quase não há gramíneas, as raízes são profundas, as folhas pequenas e muitas espécies substituídas por espinhos. Pradarias dos Pampas. Localizado no extremo sul do país, esse bioma gaúcho ocorre na famosa região dos Pampas, ou mais precisamente no Planalto Uruguaio Sul Rio-Grandense, na superfície bastante irregular, conhecida como coxilhas, avançando pelas pradarias uruguaias e argentinas. Sua paisagem divide-se basicamente entre campos sujos e limpos. Os campos sujos eles são marcados pelo campo herbáceo com arbustos isolados. Os segundos, caracterizados pela monotonia do tapete graminoso, que pode atingir algumas dezenas de centímetros. Mata de transição. São écotonos, ou seja, são interseções de biomas e ocorreu por todo o país. Os écotonos mais conhecidos são Mata de Cocais, no Maranhão, que caracteriza a interseção entre a Caatinga e a floresta amazônica, e o complexo do Pantanal, na bacia do Alto Paraguai, no Brasil Central. E é isso, meus amores. Continuem fazendo os exercícios, vocês estão saindo bem. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Essa matéria é super importante para o Enem. E até a próxima!